Oi, gente, tudo bem? O nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre a restauração física dos ambientes. Então, nós estamos estudando a restauração em ecologia, tá? Então, como restaurar e por que restaurar áreas que sofreram degradação, né, ou que podem vir a sofrer degradação ainda. A gente já viu que existem bons motivos para restaurar e maus motivos para restaurar, né? E vimos também alguns conceitos históricos acerca do que é realmente restaurar um ambiente. Agora a gente vai falar um pouquinho de como começar essa restauração, porque na verdade essa restauração de um ambiente ela é muito mais do que você simplesmente plantar vegetais, né? Eu vou pegar várias espécies vegetais e aí eu vou plantar essas espécies vegetais nessa área. Daqui a um tempo ela vai estar verdinha e aí eu vou chamar isso de restauração ecológica. Né? Na verdade, isso não é necessariamente uma restauração ecológica. Para que você faça a restauração de um ambiente ecológico, associado a todos os processos que acontecem nele, né, processos biológicos e processos não biológicos, como é o caso de partes dos ciclos biogeoquímicos, porque tem partes desses ciclos que são geológicas e que são químicas e não somente biológicas, né? É importante que a gente tenha um olhar mais amplo, né? E não somente um olhar para o ser vivo, para o vegetal, tá? Como muitos insistem ainda em fazer. Então, você simplesmente pega uma espécie vegetal, acumula aquela espécie vegetal numa determinada área, faz um plantio dessa espécie, em grande quantidade de espécimes, e diz que restaurou aquele ambiente. Para que a gente realmente consiga restaurar o ambiente, é preciso que a gente se preocupe com o solo, é preciso que a gente se preocupe com os nutrientes, macro e micronutrientes inorgânicos que estão ali naquele solo. É preciso que a gente se preocupe com a biota, com os seres vivos que vão estar compondo aquele ambiente, não só com os vegetais e animais, mas com todos os seres vivos que são necessários para que a cadeia trófica aconteça de maneira correta, né, e possa realmente sustentar esse ambiente a longo prazo e possa realmente ter um impacto positivo de restauração, porque a gente sabe que esses ambientes eles não vão mais ser como eram antes. Então não adianta a gente tratar a restauração como uma magia que vai fazer com que os nossos pecados sejam absolvidos. Então, assim, bom, eu degradei uma área e agora a gente simplesmente refloresta, né? A gente simplesmente transforma esse ambiente. Não é assim que funciona. Né? Então a gente precisa de muito mais do que isso, tá? Muito mais do que simplesmente colocar os seres vivos lá. E a gente nunca vai conseguir fazer isso como era antes, porque para que os seres vivos e todo o ambiente abiótico tenham chegado àquele ponto, né, foram necessários séculos, milênios, muitas vezes, a depender do que a gente esteja falando, né, especificamente, principalmente quando a gente fala de solos e da parte geológica, são necessários milhares de anos, às vezes, para que um processo se complete e para que determinado relevo ou determinado tipo de solo se estabeleça naquela região e ofereça um substrato para que novas espécies venham a se estabelecer ali e, consequentemente, espécies secundárias e terciárias se aproximem daquele local e passem a fazer parte dele. Então, é um conjunto de atitudes que deve ser realizado e nem sempre é fácil. Aliás, é extremamente difícil, porque o que a gente propõe é restaurar em pouco tempo, e quando eu digo pouco tempo, eu estou falando no mínimo em décadas, tá? E possivelmente em séculos, áreas que levaram muito mais tempo que isso para estarem presentes ali da forma como estão, para se constituírem. Então, quando eu penso principalmente na restauração física, e aí a gente vai passar basicamente pela questão dos solos, porque a restauração física do ambiente, a restauração do substrato que vai manter esse ecossistema vivo, ela vai passar diretamente aí pelo relevo, pelo tipo de solo que é formado ali, profundidade desse solo, composição granulométrica desse solo, disponibilidade de nutrientes desse solo. Então, uma série de questões que vão estar associadas à manutenção e ao equilíbrio, né, desse ambiente, para que essas espécies possam estar ali, né? Espécies vegetais, espécies animais de todo tipo.
Então, quando a gente fala de solo, as degradações mais comuns que a gente costuma observar são as degradações do tipo erosão do solo. Então, não é comum, não é incomum, né, que em grandes assentamentos humanos as pessoas imediatamente retirem a vegetação para construir casas, para pavimentar ruas e impactem fortemente esses ambientes. Então, a gente está falando da retirada, tá, de uma quantidade extremamente alta, muitas vezes, de vegetação, que estava ali justamente através das raízes, agregando as partículas do solo. Então, as plantas, elas têm essa característica, né, de no ambiente agregarem as partículas do solo através das suas raízes. As monocotiledôneas, com suas raízes menos profundas, né, as raízes fasciculadas, elas geralmente vão agregar as partículas superficiais do solo, né, e as eudicotiledôneas, com raízes mais profundas, em diferentes hábitos, né, desde arbustos, ervas, arbustos até árvores, vão agregar profundidades diferentes das partículas do solo, principalmente em solos mais profundos. Então, até que chegue a rocha-mãe. Então, a gente tem solo, subsolo, a rocha-matriz, né? E até chegar lá, a gente tem essas raízes formando esses movimentos de agregar o solo, impedir que esse solo seja diretamente impactado pela água. Então, na maioria das vezes, a água da chuva, por exemplo, ao invés de ela bater diretamente no solo, ela vai primeiro bater em quem? Ela vai primeiro afetar, ela vai primeiro encontrar ali a vegetação. Então, a folha das copas das árvores, até mesmo as gramíneas, né, que estão no chão. Então, antes de chegar no solo, elas passam por uma série de obstáculos. Elas passam por uma série de plantas, né, por uma série de estruturas arbóreas, arbustivas, herbáceas, até que ela encontra-se diretamente com o substrato, em última instância. A partir do momento que se retira essa cobertura vegetal, o solo fica exposto. Então, aí não só temos a questão de que, ao encharcar o solo, tá, essa água ela vai acabar arrastando esse solo, porque ela vai ser pouco infiltrada e ela vai acabar lavando, lixiviando, retirando os nutrientes desse solo, arrastando esse solo para outro local, criando crateras ali, e se apresentar um declive na região, ela vai retirar massas mesmo daquele solo e vai estar levando para um outro local. Quanto o próprio impacto da água no solo, né, durante o processo de precipitação, vai também gerar um problema absurdo aí, porque a gente vai ter o quê? A gente vai ter as partículas se desagregando pela própria força da água entrar em contato com as partículas do solo. Então não vai ter nada, não vai ter a cobertura vegetal para amenizar esse impacto vai ser direto. E nisso, ó, só o impacto já desagrega, né? E uma chuva forte, se a gente observar bem, num solo nu, né? Então a gente vai ter uma força muito grande. Essa força ainda vai fazer o quê? Em alguns solos em que a gente tem ambientes mais planos e que a gente não vai ter tanta erosão, a gente vai ter uma compactação do solo, principalmente se esse solo for argiloso, né? Então a gente tem vários níveis de granulometria do solo, né? Então esse solo pode estar mais desagregado, menos desagregado, e ele pode ter também grãos maiores, grãos menores. Então o tamanho das partículas, né, se esse solo for composto, por exemplo, por argila, a gente vai ter partículas bem pequenas, né, que vão impedir que a água passe para as partes mais profundas do solo. Então, essa água ela fica mais retida na superfície, né, e ela cria um fluxo superficial. Então, ela vai arrastando os elementos superficiais e ela não é absorvida, ela não vai para as camadas mais profundas do solo. A gente tem também a areia, que a gente tem partículas maiores que já promovem uma absorção maior da água, né? Mesmo assim, se essa areia for insistentemente compactada, por mais que seus grãos sejam maiores, por mais que a granulometria desse tipo de solo ela favoreça a absorção da água, que é geralmente o que a gente procura nos ambientes, né? É aumentar a absorção da água, evitar esse fluxo de superfície. Essa água aqui, ela acaba indo embora do ambiente,
porque ela não consegue ser absorvida pelo solo. O que a gente quer é que ela seja absorvida, para que quando a gente consiga colocar a vegetação ali, tenha água lá embaixo para sustentar essa vegetação, enquanto não vem novos ciclos de água, né, novas chuvas, principalmente se o ambiente for um ambiente seco, por exemplo, com restrição de água. Né? E aí a gente não tem uma garantia de que vai chover sempre e que aquela água vai ficar retida em quantidade suficiente. Então não adianta chegar lá e plantar num solo que está desestruturado, que não tem água nele, né? Existem várias técnicas no mundo que são realizadas para que esses aspectos sejam minimizados, né? E elas são, assim, o passo inicial para qualquer processo de restauração ecológica de qualquer ordem, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa é o quê? Restaurar o ambiente físico, é pensar no solo, tá? E aí vem outras coisas também, vem relevo, vem outras coisas que a gente ainda vai discutir. Então, esse processo de granulometria do solo, ele precisa ser pensado da seguinte forma. Se é um solo que naturalmente ele é composto por argila, por exemplo, que é um solo que caracteriza-se por menos infiltração, é preciso criar mecanismos nesse solo para que, no momento da precipitação, essa água seja absorvida e ela possa adentrar as camadas mais profundas do solo e ela possa criar bolsões de água lá dentro. Então, a gente pode, por exemplo, escavar partes do solo. Né? Para que essa água, na hora que chove, ela emposse ali e aí ela possa ter mais tempo para poder adentrar o solo e ela não caia e simplesmente escorra, né? Ela vai cair, ela vai se acumular naquela poça, né, naquele buraco que você criou, e aí com o tempo ela vai sendo absorvida pela argila, vai descendo para as camadas mais profundas do solo. Então isso é uma possibilidade, né? Quando o solo é mais arenoso, mas ele está, por exemplo, num local de declive, né? Ou arenoso, ou argiloso, enfim. Então, o ideal é que a gente faça o quê? Veja, se a água cai aqui, ela vai descer aqui e vai embora. Então, o fluxo superficial vai ser alto, né? Então, esse arrasto da água e a não infiltração dessa água vai acontecer de forma intensa numa área com declive, né? Ou com aclive. Então, o que é que você faz? Você vai criar relevos artificiais. Então, vai criar tipo degraus nessas áreas, tá? Para que a água, ela ao descer, ela não desça com a força total, ela vai descendo, ela aí vai sendo retida por esse degrau, e depois ela já vai descer com menos força pelo degrau seguinte, e assim sucessivamente. Então, isso são medidas que se faz para que essa água possa, de alguma forma, ficar retida. Às vezes, os pesquisadores, né, mexem até mesmo no subsolo, né? Então, antes de colocar o solo ali por cima, uma nova camada de solo, ou novos fertilizantes, enfim, se retira parte desse solo para mexer no substrato, para deixar esse substrato mais para que ele facilite mais a absorção da água, como a gente faz, por exemplo, quando a gente vai plantar, né? Se você pega uma planta e você vai colocar numa caqueira, então é uma planta de um ambiente mais seco que não gosta que se acumule água naquele solo, tá? Mas ao mesmo tempo ela precisa absorver água, então geralmente o que é que a gente faz? A gente coloca aquela argila expandida, tá? No fundo. Então, elas são como se fossem as bolinhas de argila, e aí você coloca aquelas bolinhas de argila, ela é como se fosse pedaços de rocha, é como se fosse um subsolo bem próximo da rocha matriz. Aí, em cima dela, a gente põe uma camada de tecido, né, ou alguma malha, uma manta, e aí põe o solo, um solo um pouco mais compacto e coloca a muda ali. Então, quando você rega, a água vai drenando, ela não fica acumulada no fundo do vaso, porque você tem aquelas partículas de subsolo que drenam a água. Então, quanto mais essa água ela desce e ela cria um fluxo, né, mais essas raízes vão poder absorver a água necessária sem também ficarem encharcadas, principalmente em períodos de muita chuva, por exemplo, se a gente for pensar num canteiro maior ou numa área de restauração. Então, é mais ou menos esse preceito aí que é levado em consideração quando se trabalha em áreas de restauração com essa proposta de mexer no subsolo, tá? E também aí a partir daí se faz o quê? Vai se lançar nessas áreas as espécies vegetais que se pretende estabelecer ali.
tá? O ideal é que seja muito próximo do que era antes. Mas se a gente não tem, por exemplo, um levantamento florístico do ambiente, a gente não tem como saber quais eram as espécies que estavam ali. Caso se tenha esse levantamento florístico, caso esse levantamento tenha sido realizado, daí a importância da gente estar sempre realizando levantamentos florísticos e faunísticos de áreas que ainda estão conservadas, para que, caso ocorra uma desagregação dessas áreas, ou que seja necessário um reflorestamento, uma restauração de áreas anexas a essas, a gente já saiba o que fazer ali, né? Já é um passo à frente, já é um passo dado, tá? Para que o trabalho realmente aconteça, né? Então, para que isso já possa acontecer de uma forma mais efetiva. Então, a gente precisa desses dados, por isso que as pesquisas de levantamentos florísticos e faunísticos são extremamente importantes, tá? Nesse aspecto, para a restauração desses ambientes. Então, daí se joga, né, nesse solo essas plantas, ou se planta ou se joga sementes com água, enfim. Inclusive, foram feitos diversos experimentos, assim, em beiras de estrada, simplesmente para evitar que aquele solo sofra uma erosão completa e fique absolutamente, se componha num ambiente absolutamente abiótico, né, impossível para o desenvolvimento da vida. As pessoas estão, inclusive, plantando gramíneas para que isso não aconteça, né? Gramíneas geralmente são plantas invasoras, mas elas, ao mesmo tempo, são plantas que têm um poder de regenerar ambientes muito rápido, porque as sementes são dispersas pelo vento, elas são plantas anuais, então elas criam um banco de semente muito rapidamente, né? E aí, daqui a pouco, aquela área toda da beira da estrada, ela está tomada por gramíneas. Então, aí você vai ter o quê? Você vai ter uma composição de vegetais ali naquela área, agregando o solo, impedindo a erosão daquele ambiente ali. Então, vai proteger a estrada e vai proteger a borda de, por exemplo, uma área de conservação ao redor daquela estrada, que é pelo menos o que deveria acontecer, nem sempre é assim. Em muitos casos foi observado que é muito mais interessante você manejar a vegetação que já existe do que colocar uma vegetação nova. Porque assim, gente, não é fácil você pegar uma espécie nova e introduzir numa área. Vou colocar essa espécie aqui, que é a que eu tenho, e agora eu vou jogar aqui para ver se dá certo. Não é assim que funciona. Então, existem muitas variáveis ali que às vezes a gente não tem como medir. Quantidade de insolação, pluviosidade, né, regime pluviométrico da área naquele momento. Então, são muitas questões que se precisa levar em consideração. Então, não dá para simplesmente escolher um tipo de semente e jogar ali, né, é uma gramínea, que pode ser interessante para estar nessa área e você vai ter que fazer isso várias vezes, às vezes vai dar errado, tá? Porque as variáveis são diversas. Então, o ideal mesmo é você pegar aquilo que já existe e tentar cuidar daquilo que existe para que aquilo se multiplique e que dê origem à regeneração do ambiente, tá? Ou fazer as duas técnicas misturadas, né? Para que uma vá assessorando a outra e em determinado momento aquilo entre em equilíbrio e essas partículas possam ser agregadas e esse solo possa ser recombinado, né? Possa vir a ser recombinado novamente. Recomposto, né? Reconfigurado, tá? Não recombinado. E para além do solo, ainda tem essa questão do relevo, tá? Então, eu já falei aí da possibilidade de colocar degraus para impedir que essa água escorra de uma forma muito intensa, né? Pode-se também mexer no subsolo, criar aclives, criar declives em determinadas áreas, mas a gente tem que lembrar que todos esses processos, para que eles aconteçam, nossa, teve uma demanda, assim, de séculos. Então, não são processos que acontecem em 2, 3 anos, são processos que aconteceram ali em 500, 600, 2000 anos, para que aquele relevo fosse formado. Então, de repente, aquilo virou uma área de mineração. Vamos falar de um assunto aqui que é bem complexo, né, e que é comum aqui na nossa área, né, a gente tem um minerador atuando aqui, e aí a gente tem, por exemplo, áreas em que vão ter mineração explosiva, eles retiram o solo, explodem o subsolo, retiram ali os minérios, né, e aí devolvem o solo e vão embora. O subsolo faz parte do fluxo da drenagem daquele ambiente, então não adianta você jogar o solo por cima de um local que não tem mais subsolo, você tirou parte dele, não repôs com nada, e nada que você repusesse ia realmente ser uma reposição exata,
né? Ia ser simplesmente fechar um buraco com alguma outra coisa, mas nem isso é feito. E aí aquilo é abandonado. Então você alterou o relevo do local. Às vezes você tinha espécie, eles fazem um levantamento florístico, geralmente antes de fazer a retirada, né, da vegetação, mas você tinha espécies ali que só estavam ali por conta do relevo que aquela área apresentava, por conta do subsolo que fazia com que aquela água, por exemplo, conseguisse acumular. Desculpa, que aquele solo conseguisse acumular mais água em épocas de chuva que são rasas, escassas por aqui, tá? Então, de repente, essas chuvas escassas, com essa pouca água disponível e com um solo do qual foi retirado um mineral importantíssimo para que acontecesse essa absorção, essa retenção, na verdade, simplesmente agora, quando chove, essa água ou vai fluir pela superfície, tá? Ou o que for absorvido vai embora, vai escoando para os lençóis mais profundos, porque a gente não tem nada que sustente aquilo como um bolsão ali dentro. Então é preciso. Aí é simplesmente você chega lá e joga outras espécies por cima e vai embora esperando que aquilo ali recomponha uma área, mas o fato de estar verde, de ter plantas ali, não significa que a produção primária bruta daquele ambiente vai realmente ser impactante positivamente para a ecologia do ambiente, que aquele ambiente vai realmente estar restaurado daqui a um tempo, né? Então, é uma forma muito arbitrária de fazer as coisas, é o que a gente chama aí de maus motivos para conservar, para restaurar, tá? Então, eu vou explodir uma área, eu vou tirar tudo que eu posso dela e depois o resto que ficar ali, qualquer coisa verde que nascer, tá bom. Né? E não é assim que funciona. Então, é por isso que a gente precisa ter instâncias públicas atuando no ambiente da empresa privada. Né, fazendo a fiscalização, fazendo a autuação, fazendo a observação, né, as sugestões e dando limites também para que as coisas aconteçam. Não é porque o recurso está ali que eu vou tirar 100% do recurso. Então, é importante também avaliar qual a porcentagem daquele minério que eu posso retirar daquela área e que, ainda assim, ofereça àquela área um poder de resiliência posterior, né? O que é resiliência? É a capacidade que aquele vegetal vai ter, que aquela área vai ter, que aquela vegetação vai ter, né? De se reagregar, né? De estar presente novamente ali, de uma forma intensa, ou seja, de retornar ao seu estágio anterior. Então, o ideal não é que você exploda tudo e volte agora tentando reconstruir tudo do zero, é que você use uma parte daquilo, de maneira que o que fica vai ser suficiente para, com um pouco de manejo e conservação, para que o ambiente por si só se restaure. Porque a gente precisa dos processos ecológicos que acontecem no ambiente. A gente necessita que esses processos ecológicos que estão acontecendo ali, eles estejam acontecendo de maneira correta, né? Que eles estejam oferecendo um fluxo de energia, estejam trabalhando um fluxo de energia e de matéria que comportem aquela biota e que estejam reduzindo os níveis de emissão de gás carbônico, aumentando os níveis de produção de oxigênio, se for uma mata com muitas fontes de água, por exemplo, que tem muito fitoplâncton e que está fazendo essa interação de produção de oxigênio em maior quantidade do que é absorvido pela própria massa, pela própria biomassa do fitoplâncton, e é o que resta para a gente respirar. Então, assim, é preciso ter essa noção de que acima da exploração e do lucro está a própria sobrevivência da espécie humana, né? E se a gente vive numa sociedade que sobrepuja aí a própria exploração e o próprio capital, né? A despeito de toda a vida, a gente, na verdade, está correndo realmente um risco de extinção, né? Acho que será talvez a primeira espécie, espero que não, né? Que isso não chegue a acontecer, mas que entrou em extinção por uma ação própria. A espécie se auto-extingue, né? Os processos humanos provocam a extinção dos próprios humanos. Mas a gente tem também as ferramentas para barrar esses processos e para retroceder um pouquinho esses processos e reconstruir algumas coisas que a gente destruiu. Isso vai dar muito trabalho. Vai dar mais trabalho do que se a gente tivesse simplesmente equilibrado aí essas questões e extraído menos, né, em quantidades realmente menos impactantes. Porque não é dizer assim, eu preciso disso. A questão é o seguinte: o que a natureza pode oferecer mantendo sua capacidade de resiliência? É isso aqui. Então é isso que eu posso tirar. E eu tenho que me virar com isso. Geralmente o que a gente faz? O que eu quero? Eu quero tudo.
Então eu tiro a natureza que se vire, agora os cientistas que se virem para restaurar essas áreas, os biólogos, os ecólogos, os geólogos, os, sei lá o que, engenheiros, né, os advogados, vocês que se virem para se organizar e resolver esse problema, mas não é assim que funciona, né? Porque o problema, entre aspas, que vai ser resolvido aí, é um problema que vai precisar de séculos, e a gente não tem séculos pela frente, caso a gente não contenha esses processos imediatamente, né? E essa consciência e a sensibilização desse processo, né, pelas pessoas, as pessoas precisam ser conscientizadas disso e sensibilizadas por isso, né? É o que vai controlar esses processos, porque sem consciência e sensibilização, a gente não vai ter esse direcionamento. Então, a gente precisa de uma sociedade que cobre. Geralmente são as pessoas que têm mais capacidade intelectual e que têm mais poder aquisitivo, que tem que começar impactando menos, porque são as que impactam mais, né? As pessoas que têm mais poder aquisitivo são as que mais impactam. E as pessoas que têm mais consciência crítica, que têm mais conhecimento teórico, são as pessoas que têm mais capacidade para evitar esse impacto. Então, é um preço que a gente paga, né? Porque a gente tem essa noção, tem esse conhecimento. Então a gente tem que ser o primeiro a dar o primeiro passo. E é dizer, eu preciso colaborar para que isso aconteça. Juntamente com quem tem mais poder aquisitivo, tem que parar. Porque senão eles mesmos vão ser afetados por isso, né? Então essa redução tem que acontecer das pessoas por parte das pessoas que mais impactam o ambiente, que são as pessoas que têm mais poder aquisitivo. Não adianta eu conscientizar todo mundo e dizer, não, vamos continuar, né, vivendo da mesma maneira, é só a gente restaurar os ambientes agora. A gente tem uma varinha mágica que vai dar conta disso, não é verdade. Então a gente tem que se preocupar, porque só para restaurar o solo, através desses processos iniciais, e isso a gente está pensando somente em quê? Aí que eu falei, na questão da retenção da água, né, desse fluxo superficial, na questão da infiltração do solo e na questão da compactação do solo, né? Porque eu tinha começado a falar sobre essa questão de que se a gente compacta o solo, a água realmente ela não vai ter como acessar as partes mais profundas, justamente porque os grãos estão compactados. Então a gente tem aqui áreas de preservação em que as pessoas pisoteiam, as pessoas vão para lá no carnaval, as pessoas chegam lá de helicóptero. A gente tem também áreas em que a gente retira a vegetação, então o próprio peso da chuva, o próprio impacto da chuva compacta aquelas áreas. Então a gente só está falando de compactação e fluxo de água, né? Dessa água ir embora ou dela ser absorvida. Então o que a gente tem que tentar é descompactar o solo, né? Através de processos que remexam inclusive o subsolo, facilitar essa entrada de água no solo e esse acúmulo de água ali, para que quando eu for plantar, quando eu for fazer o plantio das espécies vegetais, elas possam absorver isso e evitar esse fluxo superficial da água, ou seja, evitar que essa água vá embora. Que é a ideia da gente é que ela fique ali para que ela consiga manter aquele ambiente, estabilizar aquele ambiente. Fora isso, tem uma série de outras questões com as quais a gente precisa se preocupar. Tem inclusive a questão de se ali tem aqueles lençóis freáticos, se ali tem bacias hidrográficas. Então, assim, tudo isso se relaciona, né, a que tipo de manejo a gente vai fazer com o relevo daquela área, tá? E aí a gente pode reconstruir o relevo, reconstruir a drenagem daquilo ali, né? E a partir daí a gente vai começar a pensar em outros temas, tá? Como, por exemplo, como é que eu vou estabilizar o substrato que eu colocar ali se eu não tenho vegetação? Então, é uma coisa a se pensar. A gente vai ver isso em outros momentos, tá? Na próxima aula. Como é que eu vou lidar com desertificação? Como é que eu vou lidar com erosão? Como é que eu vou lidar com salinização do solo? Então, todos esses processos que acontecem no solo, eles também vão promover aí a ausência, né, de possibilidades de restauração do ambiente. E aí eu vou ter que lidar com esses processos, eu vou ter que restaurar a desertificação, eu vou ter que restaurar solos salinizados, tá? E também pensar nos fatores abióticos que estão ligados, né, àquele problema de relevo e de manutenção daquele solo ali, bem como com a sustentabilidade desses ecossistemas. Quer dizer, a médio e longo prazo, isso é sustentável? Isso que eu fiz vai garantir que esse solo permaneça ali? E solos que, por exemplo, são afetados por queimadas constantes, naturais ou artificiais, tá?
E ambientes aquáticos, que também tem um solo associado a eles ali no substrato e que são extremamente delicados, porque a gente já viu, né, que ambientes aquáticos são ambientes em que a reestruturação dos nutrientes ali, né, ela é mais lenta, tá? Ela depende muito do substrato. Então, todos esses são pontos que a gente vai tratar em aulas posteriores, tá certo? Então, hoje a gente fica por aqui falando desses 3 pontos fundamentais, que são a compactação do solo, o fluxo superficial e a retenção de água no solo. E nas próximas aulas a gente vê os outros pontos necessários para que a gente pense a reestruturação do solo, né, antes de pensar na reestruturação do ambiente com os fatores químicos e bióticos que ainda virão, e inclusive sociais também, tá?